Graças a Deus. Muito bom, irmãos, quando nós paramos juntos, não é, em um momento de adoração, de reflexão e reconhecimento que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, que Deus, Ele é um Pai amoroso, um Pai generoso, um Pai que quer em todos os momentos da nossa vida, irmãos, participar, né, de todos os momentos que nós temos aqui nessa vida, de tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós conquistarmos aqui, tudo que nós fizermos aqui, o Pai quer participar conosco, Ele quer estar junto conosco. Então isso é maravilhoso demais. Nós reconhecemos que somos apenas seres humanos, frágeis e pecadores, e que Ele é digno de toda adoração, de toda glória, de todo louvor e de toda gratidão. Muito bem, graças a Deus que nós chegamos mais um momento de Santa Ceia, né, de Ceia do Senhor, e glória ao Senhor que esse é um momento muito profundo, né, para nós, muito específico para nós como cristãos, né, porque fala da ressurreição de nosso Salvador. Assim como a Páscoa, ela fala da libertação dos judeus de uma escravidão de anos e anos e anos, centenas de anos, né, 400 e tal anos, e eles comemoraram, celebraram ali com grande alegria aquela última noite debaixo daquela escravidão. E então Deus concedeu a eles, irmãos, a libertação, e assim somos nós, né? Olha o quanto que nós andamos escravos do pecado, não é? Oprimidos pelo inimigo das nossas almas, a mente cativa, não é? Influenciada pelo mal, não é? A nossa tendência carnal dominando completamente, a tendência má, a natureza má dominando completamente, e Jesus nos libertou de tudo isso, né? Hoje temos uma nova mente, temos a mente de Cristo, temos uma nova visão do mundo, né? Uma visão do cosmos, visão ampla, né, de quem é Deus, de quem é o nosso Criador, de quem é Jesus Cristo, nosso Salvador eterno. Muito bem, vamos ler a Bíblia, irmãos. Eu quero meditar com vocês hoje aqui uma palavra que é muito importante, porque fala, irmãos, do sacrifício. E todo ser humano, não só o povo de Israel, mas o mundo inteiro, tem necessidade de crer nisso aqui, nesse sacrifício, e, irmãos, converter-se a Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador, porque é o único meio que existe para o perdão dos nossos pecados. É o único meio, não existe outro meio. E agora Cristo, Ele realiza um sacrifício perpétuo. Então, hoje no céu, irmãos, o sangue de Jesus, Ele verte em nosso favor. Imagine isso, hoje no céu, o sangue de Cristo, Ele verte em nosso favor, porque o pecado, a morte, ela exigiu um sacrifício, e sacrifício exige o quê? Sangue. E a Bíblia diz: sem sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Mas graças a Deus que Jesus, ele verteu o seu sangue, Ele foi sacrificado em nosso lugar. Então vamos aprender um bocadinho aqui, meditarmos um bocadinho sobre isso. Como que Deus lidava no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, com o sacrifício, e como que nós lidamos
com isso também, né? Com essa questão do pecado, Levíticos capítulo número 6, vamos ler alguns versículos, somente para nós termos uma ideia aqui de ponto de partida. Diz assim, ó: e o Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, enganando o seu próximo sobre um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver praticado extorsão contra o próximo, se achar algo perdido, enganar ou jurar com falsidade sobre isso, ou se fizer qualquer coisa em que o homem costuma pecar, enfim, se houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve por extorsão, ou depósito que ele foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual jurou com falsidade, restituirá tudo, e mais um quinto, e devolverá ao legítimo dono no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. E como oferta pela culpa levará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito. Ele o levará ao sacerdote como oferta pela culpa, corretamente avaliado. E em favor dele o sacerdote fará expiação diante do Senhor, e ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, pelas quais se tenha tornado culpado. Oremos ao Deus. Pai, eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo venha encher a nossa mente e os nossos corações, Senhor, a nossa alma, todo o nosso entendimento com a sua palavra. Que o Espírito Santo aplique, Senhor, o poder vivificador da sua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor, nos ensina aqui, Senhor, a sua palavra bendita, e que o Senhor Deus venha mover com a sua graça maravilhosa entre nós aqui, Senhor. Nós te desejamos, nós te agradecemos, Senhor, por este privilégio maravilhoso de estarmos aqui nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. O que acontece com a situação do pecado? O pecado, ele aparece pela primeira vez na Bíblia. A palavra pecado é através de Caim, né, que Deus falou para Caim, falou assim: olha, Caim, seu semblante está caído, e se você fizer o bem, haverá recompensa para você, haverá bênção para você, mas se você fizer o mal, né, então cuidado, porque o pecado ele vai te possuir. O pecado vai te possuir. Então, irmãos, nós vemos que o pecado ele já está desde a queda, porque Deus ele cria o homem perfeito, né? E Deus coloca o homem à prova, e o homem simplesmente ele é desaprovado. Por quê? Ele tomou do fruto que Deus falou para ele não tomar e não comer, e ele come aquele fruto. Então o pecado o quê? Internalizou, não é? Então o homem ele já nasce, então, irmãos, a partir de Adão, todo ser humano, não é, já nasce com essa inclinação para o pecado. É interessante observarmos que uma criança, por exemplo, né, você não precisa ensinar a criança a mentir, não precisa ensinar a criança a desobedecer, não precisa ensinar a criança a bater, né? A criança já bate mesmo assim, pá, é uma coisa tremenda, não é? E isso é o quê? É essa inclinação para o mal, já está lá dentro de nós, está lá dentro do ser humano, não é? O pecado está lá, não é? Então, por isso que no Antigo Testamento,
para lidar com essa situação, Deus instituiu uma coisa que se chama sacrifício, que os judeus eles chamam da palavra original, que é o korban, em hebraico, que vem da palavra original do karof, que significa o homem de Deus. Obrigado, Samuel. Obrigado. Muito bem. Então, o sacrifício, ele aproxima o homem de Deus. Então, em Levítico, nós temos aqui a liturgia para o perdão dos pecados. E é interessante também nós observarmos nessa reflexão, que o livro de Levíticos, irmãos, ele é muito pouco lido. As pessoas dão muito pouca atenção para o livro dos Levíticos. Por quê? Porque o livro de Levítico fala muito de sacrifício, fala de matar animais, de sacrificar. É muito sangue, tem muito sangue no livro de Levíticos. E uma pessoa uma vez falou-me, eu fui perguntar se essa pessoa ela gostava de ler a Bíblia, o Antigo Testamento. Então a pessoa falou assim: rapaz, eu não gosto de ler o Antigo Testamento, porque é muito sangue, os animais, coitadinhos, né? Eles morrem, está sempre morrendo ali, é muito sangue, eu não gosto de ler isso não gosto de ler essa Bíblia não gosto de ler a Bíblia não. Então, irmãos, muitas vezes também nós como cristãos, né, deixamos de lado. Mas aqui no livro de Levíticos, nós temos conceitos importantíssimos. Olha, de sacrifício, nós temos conceitos aqui de santidade, nós temos conceito aqui de remissão, de expiação, de perdão de pecados. Então, é muito importante que passamos a ter uma certa atenção a isso. Agora, que também é chamada Antiga Aliança, né? Esse sistema que Deus elaborou para o povo de Israel, para o perdão dos pecados, é também chamado de Antiga Aliança, o Antigo Testamento. Não é só os livros de Gênesis a Malaquias, que é chamado de Antigo Testamento. Mas esse sistema sacrificial, ele também é chamado de Antiga Aliança. E é essa Antiga Aliança que o apóstolo Paulo fala que ela foi abolida. Essa foi abolida. Agora, o Antigo Testamento não. As leis, os livros do Antigo Testamento, todo o ensinamento que existe ali no Antigo Testamento não foi abolido. O que foi abolido foi o sistema, que é chamado Antiga Aliança. E às vezes as pessoas fazem confusão com isso, né? Mas é muito simples, é tão simples. Muito bem. Agora, o que acontecia lá? Qual era o processo, né? Qual era o procedimento de uma pessoa se aproximar de Deus? Uma pessoa escolhia um animal,
poderia ser uma pombinha, poderia ser um novilho. E isso dependia muito das posses das pessoas. E interessante que aquele animal, ele não podia ter mancha, não podia ter mácula. E o animal, ele era examinado pelo sacerdote. E isso também já nos fala aqui, já nos dá uma luz aqui, não é, que quem era examinado não era o pecador. Quem era examinado era quem? Era o animal que era ofertado, né? O animal. E isso fala o quê? De graça. Fala de graça, da graça de Deus, né? Porque se Deus examina o homem, irmãos, o homem está fulminado completamente, né? A pessoa, ela leva o animal ao sacerdote, aí ele confessava o pecado com as mãos impostas sobre o animal. Levava o animal, e o animal ainda estava vivo ali, aí ele colocava a mão sobre o animal, e ele então confessava o seu pecado ao sacerdote. E o que significava isso? Significava que a culpabilidade, né, o pecado daquela pessoa, passava para o animal. A culpabilidade era transferida para o animal. Por quê, irmãos, isso? Porque o pecado exige sacrifício. O pecado não existe sacrifício sem sangue. É por isso que o autor dos Hebreus, ele diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, não há perdão de pecados. O pecado, ele exige sacrifício e exige sangue. Então a pessoa, ela transfere a culpa para o animal, e ela fala para o sacerdote, confessa o pecado, né, confessa o seu pecado ao sacerdote. Muito bem. E aquela culpa, ela passa para o animal. O sangue, que ele degolava o animal e escorria o sangue. Aí, o que acontecia? Aquele sangue, ele era aspergido no altar, e a carne, ela era queimada no fogo. A carne daquele animal era queimada no altar. E ali, naquele ato, naquele sistema todo ali, aquela coisa toda que acontecia, o que acontecia ali? Uma coisa que o judeu chama de capará. O judeu chama capará. Significa o quê? Expiação. Expiação. Ali, o pecado era expiado. Ou seja, havia uma cobertura de Deus sobre o pecado. Deus cobriu o pecado da pessoa. Deus cobriu o pecado. Então, o pecado era coberto. Deus encobriu o pecado com o sangue inocente daquele animal. Então, Deus cobriu o pecado com o sangue inocente. Depois, o sacerdote chegava para a pessoa e falava assim, olha, você agora está aproximado de Deus. Você foi aproximado de Deus. O sangue daquele animal que morreu, ele verte em seu lugar, em seu favor. O sangue daquele animal verte em seu favor. E isso, irmãos, foram centenas de anos nesse sistema. Centenas e centenas de anos. Muito bem. Centenas de anos com essa alegoria. Aí as pessoas, o que acontecia? As pessoas aprendiam conceitos importantes. Eles aprendiam que o pecado era muito grave, né? Tinha que haver um substituto, tinha que haver um sacrifício, tinha que matar uma vítima inocente. Eles aprendiam que sem sangue não há perdão. Eles aprendiam que confessar também era importante. Era importante confessar os pecados. Agora, irmãos, esse sistema que Deus instituiu, ele ensinava a gravidade do pecado sobre o homem e a necessidade do homem se aproximar de Deus. Agora, tinha um problema com esse sistema. Esse sistema, ele era bom? Esse sistema era bom? Sim, era bom. Ele era bom. E para o que ele foi instituído, ele cumpria perfeitamente o objetivo.
para o que ele foi instituído, para o propósito que ele foi instituído, ele cumpria perfeitamente o objetivo. Só que faltava um aspecto nesse sistema. E qual era esse aspecto? As pessoas vinham todos os anos e sacrificavam. E sempre que pecavam, ia lá e sacrificava. E sempre pecava, sacrificava. E quando eles saíam purificados, aproximados de Deus, irmãos, eles continuavam pecando sempre. Então, o que acontecia? Irmãos, esse sistema, ele tinha um aspecto bom, mas ele não mudava a natureza, né? Aquela tendência para o mal lá dentro do coração do ser humano. Ele não mudava essa natureza. Então, o que acontece? Esse sistema era bom porque ele aproximava o ofertante de Deus, mas ele era ineficaz para gerar uma mudança na natureza do ser humano. Então, desde a fundação do mundo, o Eterno já havia preparado, irmãos, um outro sistema. Não é? A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, Deus já havia preparado um outro sistema. E esse sistema, ele tira o pecado do ser humano. Embora a tendência para o mal fica lá dentro, mas esse sistema, ele apaga o pecado, ele perdoa verdadeiramente o pecado. Antigamente o pecado era só coberto, no antigo sistema era só coberto. Mas no novo sistema, né, esse sistema que Deus preparou antes da fundação do mundo, estava lá. Agora, a tendência para o mal, ela está lá e ela é o quê? Através do sistema, o novo sistema que vem através do Cordeiro, através de Cristo, esse novo sistema, o que acontece? Essa tendência para o mal, ela está lá, mas ela é constantemente dominada pelo Espírito Santo. Dominada pelo Espírito de Deus, não é? Então, essa mudança de natureza, Deus, ele anunciou essa mudança através dos profetas. Deus anunciou a Moisés que ela viria. Olha só, em Êxodo no capítulo 34, nós vamos até ler alguns versículos aqui, uns 2 versículos pelo menos. Em Êxodo no capítulo 34, olha o que diz lá. Nós vamos ver aqui, irmão, uma coisa muito interessante. Muito interessante. Quando Moisés, ele vê Deus passando, ele estava na fenda da rocha, ele viu Deus passando, né, pelas costas. Aí o texto diz lá, que ele proclama os 13 atributos de Deus ali, nesse texto. Ele proclama os 13 atributos de Deus. E um desses 13 atributos é que tem graça. Nós vamos ver aqui que tem a palavra ali beneficência, algumas traduções, outras palavras tem misericórdia, não sei o quê. Mas no original, lá da Torá, a tradução diz que Deus que tem graça. Que tem graça. Então vamos ler aqui o texto. Diz aqui, ó. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, ou seja, que tem graça, e compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e fidelidade, e que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão, o pecado, e que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais dos filhos e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. É a 3ª e 4ª geração. Né? Às vezes as pessoas falam, mas nós não pagamos pelos pecados dos pais. Irmãos, a Bíblia não mostra isso. Nós não pagamos pelos pecados dos pais. Às vezes tem pessoas que estão sofrendo aí vícios malditos aí terríveis, aprisionamento terríveis em práticas de homossexualismo, de pecados terríveis, de prostituição, que estão pagando lá
trazendo a maldição lá do avô, do bisavô, não sei o quê. E isso, irmãos, é porque Deus é justo, Deus não é mau, Ele não faz isso por maldade. Mas o que acontece? Ele faz isso para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. E quando acontece isso, né, de alguém quebrar essa maldição, né, crer em Cristo, aceitar Cristo como Senhor, Salvador de sua alma, aí ali, a partir daquela geração, toda aquela maldição é quebrada. Então, as gerações que virão serão gerações abençoadas por Deus, que terão o temor de Deus, guardarão a palavra de Deus nos seus corações, não é? Muito bem. Agora, olha só que interessante esse texto aqui, irmão. Isso aqui é de uma importância tremenda da igreja ter uma atenção para isso aqui. Nós temos que nos voltar mesmo para a palavra, que a palavra, ela é uma coisa assim que precisa de uma revelação de Deus para o nosso entendimento. E nós temos que buscar isso na palavra. Olha como que esse texto aqui é riquíssimo. Se nós não observarmos realmente o que está aqui escrito aqui, nós passamos por cima assim e não entendemos. E nós estamos falando aqui do sacrifício, né, do sacrifício. Como que funciona esse sistema de Deus perdoar os pecados? Como que funcionava no passado esse sistema de Deus perdoar os pecados? Agora, olha só, quando Moisés, escrevi aqui, quando Moisés vê o Eterno passando pela fenda da rocha, ele proclama lá, no Êxodo 34, os 3 atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é que tem graça a 1000 gerações, que tem a graça de perdoar a iniquidade. Então, são 2 graças que aparecem aqui, entre aspas, né? Porque a graça de Deus, embora os teólogos dizem que tem a graça comum e a graça para a salvação, mas a graça de Deus, ela é uma só. Nós não podemos dividir aqui que existe 2 graças ou 3 graças aqui, não. Mas para nosso entendimento aqui, nós colocamos assim, são 2 graças que o Eterno planeja aqui, que Deus planeja aqui para a humanidade. E está aqui claramente estampada no texto original do hebraico aqui, da Torá. Olha só que coisa interessante. Então, diz assim, ó, são 2 graças que o Eterno planeja, que o Eterno preparou para manter Israel próximo de si. Em Êxodo 34, versículos 6 e 7, no texto original da Torá, diz assim, ó, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em graça e verdade. Essa é a primeira graça. Primeira graça. Agora, que guarda a graça. O versículo 7 diz assim, que guarda a graça. Então, irmãos, havia uma graça que estava guardada. Uma graça que estava guardada. E essa graça em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até 3ª e 4ª geração. Então, irmãos, são 2 graças. Uma graça, ele mostra para Israel. Quando Israel vai expiar os seus pecados, vai se aproximar de Deus, e ele simplesmente cobre os pecados. Essa é a primeira graça. Agora, a segunda graça é esta, a graça que ele está guardando até um determinado tempo. E essa graça, ela não é como a primeira. Ela não só cobre os pecados, mas essa graça, ela vai servir, sabe por quê? Para perdoar os pecados. Para perdoar os pecados. Para tirar o pecado. Né? Ela não somente dá o perdão, mas ela tira o pecado do ser humano. Ou seja, ela transforma a natureza do ser humano. Agora, até quando Deus iria guardar essa graça que Êxodo está falando? Isso aqui, irmãos, tudo é num conceito judaico,
que há uma leitura ali para que os israelitas pudessem entender o que Deus queria mostrar para eles. O que Deus queria mostrar para eles. E como que Deus iria mostrar essa graça ao mundo? Teria que ser através de sacrifício. Porque sem sacrifício não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Então teria que ser através de sacrifício. Aí, que tipo de sacrifício Deus instauraria no mundo, para inaugurar essa graça que ele estava guardando? Que tipo de sacrifício seria esse? Que iria mudar a natureza e iria perdoar os pecados do ser humano. Que sacrifício seria esse, irmãos? Os profetas receberam a revelação disso. E eles falaram. O profeta Isaías falou assim que lá que iria nascer um menino, não é? E até o profeta Miqueias, ele falou assim: esse menino vai nascer em Belém. Esse menino vai nascer em Belém. Agora, só que esse menino não era um menino qualquer. Não é qualquer menino que nasce em Belém que seria chamado, igual Jesus foi chamado, o menino que nasceu lá. O profeta falou assim: ele será o quê? Conselheiro maravilhoso. Ele será Deus forte, Pai da eternidade. Ele será o príncipe da paz. Não é? Então, não é qualquer menino. Então, era um menino específico. E menino não podia ser chamado, que nascesse em Israel, poderia ser chamado de Pai eterno, né? Pai da eternidade, Pai eterno. Jamais. E, irmãos, os profetas então recebem essa revelação. Não é? E Isaías diz também que ele iria inaugurar o tempo de remissão de pecados, e com seu sacrifício, com seu sangue. Para haver perdão, tem que haver derramamento de sangue. Tem que haver derramamento de sangue, irmãos. Não tem outro meio. Por isso, Jesus, ele foi crucificado. Ele recebe essa missão para inaugurar essa graça que estava guardada lá desde o Êxodo. Então Jesus, ele foi ungido de Deus, ele recebeu essa missão para inaugurar o quê? Essa graça que estava guardada desde lá do Êxodo, que Deus falou através de Moisés, né? A graça que vai perdoar os pecados, que vai abençoar 1000 gerações. Deus falou lá através de Moisés. Agora, interessante, irmãozinho, que o apóstolo João, ele fala dessa graça aqui. Ele fala dessa graça. Olha que coisa interessante esse texto aqui, ó. João capítulo 1, versículos 15 e 16. João capítulo 1, versículos 15 e 16. Eu já estou acabando, tá, irmãos? Já estou acabando. João, aí diz lá o texto, né? João testemunha a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existe antes de mim. Aí o versículo 16 diz assim, ó: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Ou seja, todos nós, tudo aquilo que ele representa, tudo aquilo que ele vai passar, nós vamos receber da vida dele, vamos receber da obediência dele, do sacrifício dele, e nós vamos receber o que? Ele diz aqui: graça sobre graça. Graça sobre graça. Então aqui, irmão, João, ele está explicando exatamente o texto de Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. Exatamente esse versículo. Porque aqui João explica que ele está falando que a primeira graça, a primeira graça que João fala aqui, Deus demonstrou lá para Israel. Deus demonstra essa graça para Israel. Através de quê? Através dos sacrifícios. Através do sacrifício. Mas a segunda graça que ele guarda, que perdoaria pecados, seria inaugurada pelo próprio Filho de Deus.
por Ele, na sua plenitude, nós temos graça sobre graça, e essa é a graça que perdoa os pecados. Que coisa maravilhosa demais. Como que a Sagrada Escritura, irmãos, nos ensina algo tão profundo, tão precioso assim. Não é? Como que Deus ele instituiu todo esse sistema de sacrifício. Aí, irmãos, o que acontece? Esse conceito aqui de Israel, né, o conceito judaico aqui, ele é de uma profundidade tão grande que os teólogos têm muita dificuldade até de chegar lá, né? Mas é um conceito de uma profundidade tremenda. Agora, com essa graça, irmãos, que foi a segunda graça que foi dispensada, o que acontece? As pessoas são batizadas em nome de Jesus, quando tem uma experiência com Ele, e então a pessoa nasce de novo. Olha o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. E eu já estou encerrando aqui. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Os irmãos podem ler, por favor? Atos 2, 37 e 38. Olha, está vendo, irmãos? Que coisa extraordinária. Essa graça, né, exige arrependimento. E quando a pessoa arrepende dos seus pecados, então ele é batizado em nome de Jesus. Aí, o que acontece? Lá no batismo, quando ele é submergido na água, ali ficam enterrados os seus pecados. Simbolicamente, irmãos. Mas os irmãos sabem que o símbolo na Bíblia tem poder. Símbolo na Bíblia tem poder. E quando ele emerge, nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Sai dali uma nova criatura, assim como Cristo ressuscitou lá dentre os mortos. Nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, onde os nossos pecados são apagados, né? Deus perdoa os nossos pecados, a dívida, a culpa que nós tínhamos diante de Deus, fica tudo resolvido, nós fomos inocentados diante dele, e saímos daquela maldição, não é? Então, tudo na nossa vida é transformado, aqueles pensamentos malignos não ficam mais nos perturbando, não é? Massacrando, a mentira, o engano, o roubo, a prostituição, tudo isso que nos acorrentava, né? Tudo isso, irmãos, é quebrado, por causa desse perdão maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, irmãos, que possamos realmente viver debaixo dessa graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe então a todos, em nome de Jesus. Muito bem. Vamos então, irmãos, celebrar a ceia do Senhor. Quem irá nos ajudar? Como que a palavra de Deus, ela é de uma profundidade tão tremenda, tão maravilhosa, né? Aos nossos corações. Irmãos, e isto, temos que dizer, e isso é uma necessidade para o mundo. Todas as pessoas têm que conhecer, têm que saber sobre esse sacrifício, né, de Jesus Cristo, que Ele morreu para perdoar os nossos pecados. É uma necessidade para o ser humano, todo mundo. Não só para Israel, igual no contexto que eles ensinavam lá e tal, mas para todo ser humano tem que saber isso, né? Que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, foi sacrificado, um inocente morreu, pagou a dívida,
Um inocente teve que morrer, substituindo a nossa vida. Glória ao Senhor nosso Deus. Muito bem. Eu vou pedir aos irmãos que vão nos ajudar, por gentileza, para estarem aqui, por favor. Temos aqui hoje, né, mais uma vez, uma mesa muito bonita, graças a Deus. Que Deus abençoe as irmãs que têm esse talento aí maravilhoso. A irmã Ana, irmã Tânia, e que faz aqui um trabalho assim, muito espetacular sobre a mesa da ceia do Senhor. Muito maravilhoso. Muito bem, então diz aqui a Bíblia Sagrada, irmãos. Eu vou ler a partir do versículo 23, que diz assim, ó: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, proclamais a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. É uma proclamação, né? Nós estamos proclamando aqui, além do memorial de que realmente Jesus morreu, padeceu pelos nossos pecados, sofreu, e nós proclamamos: ele vai voltar, ele vai reinar, ele vai vir glorificado aqui. Glória ao Senhor nosso Deus. Vamos orar ao nosso Pai, apresentando o pão e o vinho. Pai, este é um momento, Senhor, de grande gratidão e profunda alegria na nossa alma, nos nossos corações, Senhor, no nosso espírito, não somente no nosso entendimento, porque aprove ao Senhor nosso Deus. O Senhor determinou desta maneira que o seu Filho fosse sacrificado, que ele realizasse, Senhor, a expiação, o que os judeus chamam de capará, Senhor. Ele foi imolado por nós, e o seu sangue verteu-se, Senhor, naquela cruz do Calvário. Obrigado por este momento tão sublime, Senhor, quando nós podemos recordar, trazer a nossa memória, e que o Senhor Deus, pelo Espírito, nos ajude. Nunca esquecemos disso, Senhor. Cada momento da nossa vida, estamos sempre lembrando: Jesus foi crucificado, Jesus morreu pelos nossos pecados, e ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E que, Senhor, vivamos uma vida de grande celebração, alegria e gratidão e louvor ao teu santo e eterno nome, porque tu és Deus que nos amou profundamente. Obrigado, Senhor, por este momento, e que o Espírito de Deus, Senhor, venha abençoar aqui o vinho que simboliza o sangue, e o pão que simboliza a carne do seu Filho Jesus. Que todos possam participar, Senhor, com dignidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Muito bem. Obrigado, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor Deus. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão. Mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou. Em alta voz gritou. Eli, Eli, lama
sabachthani, Deus meu, porque desamparaste teu filho. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque desamparaste teu filho. E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era. Mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Não. Ele só perguntou. Em alta voz gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque desamparaste teu filho. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque desamparaste teu filho. Glória ao Senhor nosso Deus. Todos estão de posse do pão e do vinho. Muito bem, irmãos, diz a Bíblia que Jesus deu graças e partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos comamos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. E depois, irmãos, de ele ter dado graças, ele, do mesmo modo, também depois de comer o pão, ele toma o cálice. E ele diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Todos bebamos o vinho, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória ao teu nome. Deus meu, Oh, aleluia. porque desamparaste teu filho. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque desamparaste o teu filho. E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus.
assim falou, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Quando nós ceamos, estamos internalizando Deus, vida de Deus, bênçãos, cura, tudo que Ele é para nós, pão da vida, água viva, tudo que é de bom, maravilhoso que Jesus é, nós internalizamos. Glória ao Senhor. Maravilha, maravilha. Glória a Deus.